moçada. Meu nome é Fred, sou professor de História, de Sociologia, de Filosofia e estou com esse vídeo piloto aqui para tentar passar para vocês dar algumas dicas e tirar algumas dúvidas acerca dessas matérias e que de alguma forma possam tirar também dúvidas do que está acontecendo hoje em dia na nossa sociedade. Afinal de contas, quem não entende e não conhece a sua história, não conhece a sua própria vida, a sua própria memória. Hoje, nesse vídeo inaugural, eu estou aqui para falar com vocês sobre o primeiro reinado. Vim aqui falar sobre a história do Brasil e tratar especificamente sobre a questão da divisão de poderes numa república. No caso da história do Brasil, foi algo peculiar, porque estávamos num momento de recente proclamação de nossa independência. Tínhamos nos separado oficialmente de Portugal desde 1822, e a partir de 1823, Dom Pedro achou melhor que esse novo país, essa nova nação, tivesse uma constituição, o que era muito normal nas nações que estavam surgindo pelo mundo afora. Foi quando, em 1824, após uma constituinte em 1823 e 1824, ele proclama a nossa primeira Constituição, chamada Constituição de 1824. Acontece que essa Constituição ela é basicamente uma cópia, diria até uma cópia mal feita, da Constituição norte-americana, que é uma Constituição liberal. Só para nós nos situarmos na história, a Constituição norte-americana ela é baseada em preceitos da Revolução Francesa, que tinha acontecido alguns anos antes. Então, é a chamada Revolução Liberal. E uma Constituição, portanto, liberal. Dom Pedro não queria abdicar do poder, não queria que o Brasil deixasse de ser monarquia, mas também tinha que aderir às mudanças conjunturais que estavam acontecendo no mundo todo. E a república, a emergência das repúblicas, estava chegando no Brasil. O movimento republicano estava muito forte. Existia os nichos políticos que ainda queriam manter a monarquia, mas existiam aqueles que queriam mudar o nosso sistema de governo por uma república. Nesse sentido, ele estabeleceu essa Constituição. Na prática, foi uma Constituição outorgada. A maioria dos itens dessa Constituição não foi debatido de fato numa Constituinte, foi imposto de cima para baixo, mas com um verniz liberal. Ela separa a Igreja do Estado, ela faz uma série de coisas importantes que levam a crer que seria uma Constituição liberal. Mas como liberal, se ela não vai no cerne da questão, que é a questão da monarquia? Ela não bate de frente com o poder absolutista, com o poder do rei e do imperador. Então, como é que eu queria tratar isso com vocês a partir da visualização dos três poderes? De um modo geral, uma república é composta por três poderes lineares, horizontalmente falando. Nós temos aqui o executivo, o legislativo e o judiciário. São três poderes. O executivo executa as leis, o legislativo legisla, ou seja, cria as leis, e o judiciário julga essa letra da lei. Isso em tese. E isso foi inaugurado, já disse, na Revolução Francesa, justamente para que não tenhamos poderes maiores do que outros. São poderes importantes, toda república deve ter: o executivo, seu presidente, os governadores de estado, os prefeitos que vão executar as leis. O legislativo, que são os vereadores, os deputados estaduais e federais, que vão elaborar essas leis de acordo com as demandas de quem elegeu esses parlamentares. E
o judiciário que vai julgar esta letra da lei conforme aquilo que foi elaborado antes. Então são três poderes que, apesar de independentes, são interdependentes. Eles se complementam. Essa é a ideia principal da Constituição liberal, inaugurada na Revolução Francesa, depois nos Estados Unidos da América. E que o Brasil tentou importar essa ideia, mas com um verniz absolutista. A maior prova do verniz absolutista é que, nessa linearidade, onde existe o executivo, o legislativo e o judiciário, existe um poder acima, inclusive se pudéssemos fazer um desenho, existem esses três embaixo, executivo, legislativo e judiciário, e acima um outro poder que é justamente o poder do rei, um poder moderador. Na prática, isso tirava a autonomia dos poderes abaixo. O poder moderador, na prática, era o rei, fiscalizando o exercício dos outros poderes abaixo dele. Então, isso é quase que simbólico e mostra bem o que foi a Constituição de 1824. Foi uma Constituição, na verdade, apesar de estar marcada na história como a primeira Constituição de nossa história, ela foi uma Constituição fajuta, porque ela tenta trazer elementos novos para a nossa sociedade, em termos de direitos civis, direitos jurídicos, de conquistas sociais, mas na prática mesmo não muda muito o que acontece, o que acontecia na época, que era o poder absoluto do rei. O poder moderador em cima, fiscalizando os poderes executivo, legislativo e judiciário. Hoje, não temos mais o poder moderador. Nós temos esses três poderes. Ok? Mas hoje há de se olhar que existem diferenças e até embates entre esses três poderes. Vemos hoje na sociedade, e vimos assistindo isso ultimamente, a disputa clara entre poderes executivo, legislativo e judiciário. Haja visto o que aconteceu esse mês passado, entre o Senado da República e o Superior Tribunal Federal, onde um manda uma coisa, o outro não acata, descumpre, e o outro, ao invés de coibir este processo, ainda passa a mão na cabeça. Ou seja, vivemos uma crise institucional de poderes no Brasil. E não é de hoje. Muito obrigado, amigos.